Neste programa vamos procurar abordar um tema que é muito importante para a pesca, mas também é importante para os consumidores. Trata-se do tema da valorização do pescado. A valorização do pescado é importante para os consumidores porque permite com que o pescado chegue à mesa do consumidor nas melhores condições de qualidade. Para que essas condições de qualidade sejam cumpridas, é fundamental que os pescadores disponham de condições a bordo para o bom acondicionamento do pescado. Portanto, é fundamental que barcos como os da Frota dos Açores disponham de condições, isto é, de porão ou de arcas refrigeradoras que permitam, logo após a captura, colocar o peixe em boas condições de condicionamento e, simultaneamente, é necessário que, quando o peixe chega à terra, seja imediatamente colocado em condições pelo menos idênticas à que o pescador tem a bordo, isto é, que transitem ou para câmaras de fresco ou para arcas congeladoras. Para que estas situações ocorram, não é necessário que tenha que ser através de empresas públicas. Vamos-vos falar, por exemplo, do que é que se passa noutros países da União Europeia e, neste caso, no que se passa em países que são considerados exemplares no que diz respeito às questões da qualidade e nos quais a pesca é uma atividade económica central. Referimos-nos concretamente à Noruega, que é apontada como um exemplo de boas práticas. Boas práticas na pesca com qualidade e boas práticas no cumprimento das regras de captura. Porquê? Porque a Noruega entendeu algumas dezenas de anos atrás que isso, para se fazer bem, era fundamental que os próprios pescadores fossem o centro. Por isso, a organização da pesca na Noruega assenta nas organizações de produtores, que têm uma grande força, uma grande representatividade, que não concorrem umas com as outras. Repare-se que na Noruega existem apenas 4 organizações de produtores e têm uma zona de pesca enorme e uma produção de peixe enorme. Significa que a divisão por associação de produtores é feita de âmbito territorial e, nessas regiões, qual é a função? Toda a comercialização tem preços pré-negociados, isto é, o pescador da Noruega sabe que a espécie que capturou, no caso, tem um preço extraordinário a captura do bacalhau, a que preço vai ser vendida em função do tamanho. E sabe perfeitamente que o tamanho maior dá maior valor. Portanto, o próprio pescador evita a captura de espécies juvenis. Não evita apenas. A própria organização de produtores, tendo caráter cooperativo e sendo uma organização da sociedade civil, tem capacidade de autorregulamentação. E as decisões que toma nessa natureza, comunica-as ao Estado, que, por sua vez, procura, com uma função, digamos assim, de controle, de supervisão, fazer com que as regras fixadas pelas organizações de produtores sejam cumpridas pelos pescadores. Finalmente, na Noruega, o grosso do pescado, ou a quase totalidade, é vendida perante pré-negociação dos preços. As organizações de produtores podem fixar
zonas de paragem para preservar a reprodução das espécies, tanto em zonas como em tempos de paragem, e, por outro lado, tem uma capacidade de assegurar que nesses períodos os pescadores têm garantias de rendimento assegurado. É fundamental, aliás, a União Europeia procurou incorporar o conjunto de princípios gerais que vigoram para a pesca na Noruega, que não faz parte da União Europeia, na regulamentação da Organização Comum de Mercados dos Produtos da Pesca. No entanto, na União Europeia, estes aspectos estão mais atrasados. Nos países mais do que outros, por exemplo, Portugal é o único país da União Europeia onde existe uma empresa que funciona de certa forma e que é pública e que funciona prestando serviços que na Noruega e noutros países da União Europeia são prestados pelas organizações de produtores ou com funções que são atribuídas ao Estado noutros países da União Europeia ou na Noruega, que é, no caso de Portugal, a DOCA Pesca, no caso dos Açores, a Lota Açor, e que, de certa forma, é uma estrutura que, não valorizando a produção, é um intermediário que nós temos consciência que não é possível suprimir por decreto, mas que uma perspectiva estratégica de valorização do rendimento dos pescadores e da qualidade do pescado deve apontar para ter cada vez menos peso, centrando a responsabilidade principal na organização de produtores. Estamos a nos prolongar um pedaço. Esta é uma matéria que poderia ser desenvolvida, ou que poderíamos vir a desenvolver noutro programa. De qualquer forma, voltamos a repetir, em caso de pretender que esclareçamos questões que tratamos nestes programas, nós sugerimos que nos contactem recorrendo ao somigueltv.com e num dos próximos programas procuraremos desenvolver este ou outros temas. Obrigado.